Vamos chamar o pregador da noite, Pastor Reis. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. Queridos, todo mundo tem um desejo, fica sonhando. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus como é que Ele fez esse milagre. Como é que Ele curou o cego, cuspiu no barro e passou no olho do cego. Como é que... Eu quero fazer uma pergunta muito particular ao Senhor e minha. E é por que a gente ama as pessoas sem conhecer as pessoas. Eu não sei se você tem o mesmo entendimento do que eu estou falando. Mas existem pessoas que nós olhamos e que nós amamos mesmo antes de caminhar com elas. Queridos, o pastor Reis e a pastora Valquíria são assim na minha vida. Como tantas outras pessoas desse lugar. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente vai acabar o culto. Mas eu te amo também. Amém? E ele é o escolhido de Deus para trazer uma palavra para o nosso coração hoje. Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós oramos pela vida do pastor Reis e colocamos a tua família diante do Senhor. Eles têm sonhos, eles têm projetos, eles estão clamando ao Senhor, Pai, por tantas coisas, que o Senhor possa olhar para a oração da tua filha e do teu filho e possa cumprir, Pai, na vida deles, Pai, tudo aquilo que eles têm pedido ao Senhor. Deus, que no poder do nome santo de Jesus, o Senhor esteja acampado à sua casa, na casa dos seus filhos, Pai, parentes, tudo aquilo que Ele tem chamado de seu emprego, Pai, ministério, que o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre a vida de cada uma dessas coisas que Eles têm chamado de seus. Que a sua palavra seja viva na vida do teu filho hoje, que não seja mais dele, mas que seja do Senhor, e que no poder do nome santo de Jesus, o Senhor possa usá-lo com graça, sabedoria, intrepidez, ousadia e unção. Assim nós oramos, aplaudimos e glorificamos o Senhor. Glória a Deus. Nós também te amamos, pastor. Amamos a sua família. Queridos, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez nessa noite? Tem alguém? Continue com a sua mão levantada. Temos casal aqui. Segunda ou terceira vez que você nos visita. Você poderia se colocar de pé por um instante? Não queremos constranger você. Você poderia se colocar de pé só um minuto? Você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez. Nós queremos conhecer você. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas famílias nos abençoando. Agora eu gostaria que a nossa igreja se colocasse de pé também. Nós vamos estender as nossas mãos para esses irmãos, para essas famílias, e nós vamos abençoá-los nesta hora, amém? Então nós vamos cantar assim: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa do nosso Pai. Nós somos todos irmãos e nos reunimos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para fazer grande o nome dele. Temos as nossas células que estão se reunindo aqui nas terças-feiras, e temos o João e a Sabrina, que são os responsáveis pelas células da nossa igreja. Você que nos visita nessa noite, se você quiser saber um pouco mais sobre as células, depois fale com o João e a Sabrina. O João já levantou a mão ali. Amém? Graças a Deus. Como o pastor disse, eu sou, para quem ainda não me conhece, eu sou o Reis da Valquíria, ou o pastor Reis da pastora Valquíria. Temos 2 filhas que já são casadas, e temos o nosso pequeno Samuel de 6 anos. A nossa primogênita tem 32 anos, e há uma semana atrás, 31 anos, vai completar 32. Nós que temos 32 anos de casados.
E a nossa primogênita, na semana passada, nos deu a notícia de que nós seremos avós. Sabe, queridos, lá na minha casa nós valorizamos muito a mesa. E hoje nós nos assentamos à mesa. Eu, minha esposa, meus genros, minhas filhas. Momentos agradáveis. Compartilhamos os projetos, os sonhos. Viver em família. E sagrado coração de Deus. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Pai, muito obrigado, Jesus. É mesmo um privilégio para cada um de nós, Pai, podermos estarmos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, para exaltar o Senhor, que é digno de receber, Pai, toda a honra, todo louvor e toda exaltação. Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou a este lugar. O Senhor nos chamou a este ajuntamento, porque nós temos certeza, Pai, que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, em nós e através de nós. Pai, abençoe cada família que chegou aqui nesta noite, cada casal, cada família que está se formando. Deus, fortaleça esses casamentos, ó Pai, no nome de Jesus, que eles possam se voltar para o Senhor em todo o tempo. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem, se você quiser anotar aí, reconhecendo a minha identidade. E para nós iniciarmos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, carta de Paulo aos Colossenses. Todos nós temos uma identidade, amém? Todos nós recebemos uma identidade. Quando nós nascemos, os nossos pais nos registram, e ali no nosso registro tem todos os dados da nossa família. Quando ainda mais moços, nós tiramos a nossa carteira de identidade e ali consta a nossa identificação. Temos uma identidade, um documento, mas não é sobre esse documento que nós vamos falar nesta noite. Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho,
que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, o que o Senhor vai falar conosco nesta noite é algo que finaliza aqui. Mas eu quero voltar com os irmãos no retrospecto de tudo aquilo que aconteceu até que chegasse a esse momento. Até que eu e você fôssemos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos aqui têm a certeza que um dia foi transportado do império das trevas? Quantos aqui têm a consciência de que hoje tem uma nova identidade? Nós somos transportados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Dois eventos marcantes na vida do cristianismo, na vida do cristão. Sofrimento e morte de Cristo, ressurreição e ascensão aos céus. Gostaria que agora você abrisse comigo a sua Bíblia. Nós vamos caminhar bastante aqui hoje na palavra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e assinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concede ao teu servo. Então somente eu te peço, o Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, passando através de mim para ir de encontro aos meus irmãos, mas que venha ministrar primeiro ao meu coração. Eu te agradeço, Jesus, por esta palavra. Amém. Queridos, é uma dificuldade porque eu tenho que ficar colocando óculos, tirando óculos. Vamos seguindo. Dois eventos marcantes na vida do cristão: sofrimento e morte de Cristo, ressurreição e ascensão aos céus. Lucas, quando ele vai falar da morte de Cristo, ele não fala somente a morte de Cristo, ele fala sofrimento e morte de Cristo. Porque nós entendemos que quando Jesus morreu, há um peso muito grande para todos nós, a morte de Cristo. Nós não negamos isso. Mas os momentos que antecederam a morte de Cristo têm um peso, eu não sei se ainda maior. Porque quando eu paro para pensar na morte de Cristo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele entregou o Espírito. Aquilo que levou Jesus à morte foi o sofrimento que antecedeu a morte. Foi o brutal espancamento que Ele sofreu durante várias horas. É impossível de imaginarmos o que fizeram com o nosso Senhor. Foi marcante. Isso marca todos nós. O sofrimento e a morte de Cristo. É marcante para todo cristão. A morte de Cristo, ela trouxe separação, queridos. A morte de Cristo trouxe separação entre o Pai e o Filho. A morte de Cristo trouxe perda de identidade aos seus discípulos, aos seus apóstolos.
Abra comigo Mateus 27. Capítulo 27, verso 46. Mateus 27, versículo 46. Diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? A morte de Cristo trouxe separação. A morte de Cristo trouxe separação do Pai com o Filho, mesmo que por alguns instantes. A morte de Cristo trouxe perda de identidade aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Lucas 22, verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse também: tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A morte de Cristo trouxe perca de identidade. Pedro, no momento em que foi questionado, Pedro perdeu a sua identidade. E Pedro começou a negar Jesus. Ponto desse versículo que mais me impacta foi de que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus em se virando, olha para Pedro. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Jesus encontra Pedro com um olhar introspectivo. Jesus encontra Pedro no meio da multidão. Eu vou te explicar o que é um olhar introspectivo. Aquele olhar de quando você está com a sua esposa em uma festa, em que as mulheres se reúnem no cantinho, os homens se reúnem em outro cantinho e o homem fala alto. Então você dá uma gargalhada, ou então fala alguma coisa alta, e você vai compreender que ela vai te procurar com um olhar introspectivo e vai te encontrar. E você por alguns instantes torce para que aquele olhar não te encontre. Então você vai olhar também, mas na esperança de não ser encontrado por aquele olhar introspectivo. Mas dificilmente ele não nos encontra. Então quando nós olhamos e procuramos, nós encontramos a nossa esposa nos olhando com um olhar introspectivo. E pelo olhar dela, nós já sabemos o que ele está dizendo. Jesus encontrou Pedro assim, com um olhar introspectivo. E quando
Pedro encontra o olhar de Jesus. Eu me pego a pensar que talvez Pedro, por algum instante, ele torceu para que não encontrasse o olhar de Jesus. Mas ele encontra o olhar introspectivo de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro então sai e vai chorar copiosamente. O olhar introspectivo de Jesus não trazia condenação para Pedro. E talvez esse seja o motivo o qual o fez chorar ainda mais. Pedro conseguia olhar no olhar de Jesus um olhar de amor. Um olhar daquele que perdoa. Um olhar daquele que não nos olha da forma que as pessoas nos olham. O olhar introspectivo de Jesus encontrou Pedro. Pedro havia perdido a sua identidade por alguns instantes. Saiu e foi chorar copiosamente. Sabe, queridos, eram 12. Um já havia o traído. 10 haviam abandonado. E aquele que estava mais próximo o negou. Sozinho. Sozinho. Sabe, queridos, por não reconhecermos a nossa identidade com Cristo, muitas das vezes nós cometemos esses mesmos erros. Ora, nós o traímos. Ora, nós vamos embora. Ora, nós o negamos. Por não reconhecermos a nossa identidade nele. Nós passamos por isso também. Segundo evento, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Algo maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lucas capítulo 24. A partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Cristo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partidos, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, querido. Ele está vivo. Ele está vivo. E se faz presente no meio de nós. Queridos, Jesus ressuscitou e ficou ao longo de 40 dias com seus apóstolos. 40 dias. 40 dias foi o tempo que Jesus ficou com eles. Durante esses 40 dias, Jesus ensinou muitas coisas a esses discípulos, a esses apóstolos. Jesus ensinou para eles coisas acerca do reino, coisas acerca daquilo que eles iriam fazer, mas o principal, durante esses 40 dias, Jesus deu a estes homens uma nova identidade. Durante esses 40 dias, esses homens receberam e entenderam o que eles não conseguiram entender em 3 anos que andaram com Jesus. Em 40 dias, eles compreenderam e mudaram completamente. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus se retirou para o deserto e ali permaneceu 40 dias em jejum, se preparando para o seu ministério. Agora Jesus ficaria 40 dias com esses homens, os preparando para o seu ministério, porque Jesus já havia cumprido aquilo para o qual havia lhe proposto a primeira parte. O Pai determinou para que o Filho fizesse, ele já havia na cruz, ressuscitou e agora estava preparando aqueles que seriam suas testemunhas. 40 dias Jesus ficou com aqueles homens. 40 dias. Nesses 40 dias, esses homens reconheceram a sua verdadeira identidade. Mas faltava algo ainda para Jesus fazer. Jesus já tinha mostrado para eles o que eles fariam a partir de agora. Seriam suas testemunhas. Mas Jesus ainda tinha algo para fazer na vida daqueles homens. Jesus ainda precisava de dar àqueles homens autoridade e poder. Jesus ainda tinha algo para aqueles homens que eles ainda não haviam experimentado. Aqueles homens, eles ainda não haviam experimentado daquilo que Jesus fazia. Eles apenas viam Jesus fazer. Agora não. Jesus daria àqueles homens poder e autoridade. E aquilo que Jesus
fez aqueles homens iriam fazer. E aqueles homens não sabiam. Abra comigo a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Atos 2. Quarenta dias se passaram. Jesus havia feito uma promessa para aqueles homens não se ausentarem. Porque dentro de poucos dias, não muitos dias, o Senhor enviaria a promessa. Passaram-se então 10 dias. 10 dias de Jesus ter ascendido aos céus. A Bíblia vai dizer, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, aqueles homens estavam reunidos. Eles oravam em um só propósito. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam reunidos em oração, quando de repente, aquele lugar onde eles estavam reunidos, foi invadido por um vento impetuoso, que encheu aquele lugar. E línguas como línguas de fogo pousavam sobre as pessoas que ali estavam. O que eu quero te dizer nesta noite, que as paredes daquele lugar, as janelas daquele lugar, as portas daquele lugar, não foram capazes de conter aquele vento impetuoso. Aquele vento impetuoso continua a soprar. Aquele vento impetuoso continua a soprar. E todo aquele que se identifica com Ele, todo aquele que o reconhece como seu Senhor, como seu Salvador, recebe desta unção, recebe deste Espírito, recebe, e coisas maiores Ele passa a fazer. Uma nova identidade você passa a ter. As paredes não foram capazes de conter. As portas não foram capazes. E esse vento continua a soprar. Irmãos, aquele lugar pós-massacre, digamos assim. Pensa no lugar onde aconteceu um massacre. Pense no lugar onde coisas terríveis aconteceram. E você tem conhecimento daquele lugar, você tem conhecimento das pessoas que praticaram aquelas coisas, e você sabe que aquelas pessoas continuam no mesmo local, defendendo as suas mesmas ideias. Eu e você não queremos voltar àquele lugar. Eu e você não queremos. Nós, quando ficamos sabendo que aconteceu uma tragédia em um lugar, nós evitamos de passar perto. Mesmo que não, nós estejamos envolvidos, mas nós evitamos de passar perto. Agora imagine você ter que voltar ao local onde aconteceu aquilo num tempo tão curto. No tempo de 50 dias você ter que voltar. Veja bem aqueles homens que fugiram. Veja bem aquele homem que o negou. Agora aquele homem se preparava para voltar. Como assim? O que fez esse homem querer voltar? O que fez esse homem querer ir para cima? Convicção da sua identidade. Convicção da sua identidade em Cristo. Foi
Foi tremendo. Atos 3, capítulo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagine você, Pedro e João, decide sair e ir para aquele lugar, onde se reunia as pessoas, ir para o templo. Eu não sei quanto tempo fazia que Pedro não voltava àquele lugar. Mas Pedro e João, cheio do poder de Deus, cheio da unção, eles sobem para se encher mais. A unção sobre Pedro era tão forte, que Pedro, quando passava, a sombra curava. Para você ter ideia do que transbordava em Pedro. Pedro e João então decidem ir para o templo. E eles decidem entrar pela porta chamada Formosa, que era a porta principal. Eles decidem ir pela porta principal. Eles não foram escondidos, eles não foram por trás, eles foram de frente, porque sabiam da sua nova identidade. E ali chegando, encontra aquele homem coxo de nascença. E Pedro, cheio de autoridade, cheio de poder, oferece àquele homem algo que ninguém tinha oferecido. Oferece para aquele homem algo que a ciência não poderia oferecer. Oferece algo para aquele homem que só Jesus tinha. E quem poderia oferecer era somente quem tinha identidade com ele. Outro não poderia oferecer para aquele homem. Outro não poderia dizer para aquele homem. Quem poderia dizer para aquele homem era quem tinha a identidade de Cristo. Era para quem estava convicto do seu chamado. Era para quem estava convicto daquilo para o qual foi chamado a fazer. Eu quero te dizer nessa noite que outro não fará aquilo que Jesus te levantou para fazer. Aquele homem é curado. Aquele homem é curado. Atos capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles vão perseguir você. Eles vão te perseguir. Você será perseguido. Você será humilhado. Perseguirão você. E se você negar a sua identidade, eles vão deixar você ir. Porque o problema não é você. Não é sobre você. É sobre o que está em você. Eles vão te perseguir, não é por causa de você. Mas é porque
Arabalachara calabaçara e caia. Eles vão te perseguir, porque existe algo em você. Existe identidade que foi colocada em você. Você carrega a identidade dele. Você se identifica com ele. E os mesmos inimigos dele serão seus inimigos também. Aqueles que perseguiram ele vão te perseguir também. Aqueles que o humilharam vão te humilhar também. Os que abandonaram ele vão te abandonar também. Não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre o que está em nós. Os apóstolos estavam convictos da sua nova identidade. Por isso eles subiram. Eles não temiam mais as provações, as perseguições, as privações, as falsidades, as calúnias e a morte. Você está convicto da sua identidade? Nós estamos convictos da nossa nova identidade? Nós estamos convictos que fomos transportados do império das trevas? Fomos resgatados e fomos transportados, e hoje vivemos no reino do Filho do seu amor. Sabe, queridos, vou falar algo para vocês. Eu preciso de falar isso. Eu tenho relutado em falar, mas eu preciso de falar. Há 2 anos atrás, uma quarta-feira, nós estávamos com um tema aqui na igreja, e naquela quarta-feira eu fecharia aquela série de mensagens. O tema daquela noite seria edificando a minha fé. Nós temos o nosso pequeno, e o nosso pequeno ele passou por uma junta médica, e levaríamos ele na baleia naquele dia, para que ele passasse por um procedimento cirúrgico. Precisava de fazer uma correção femoral. Quando nós chegamos naquele hospital, o médico que nos atendeu, ortopedista Dr. Lucas Guerra, nos falou que o nosso filho não tinha problemas físicos, problemas neurológicos. Resumindo, depois de algum tempo nós fizemos os exames, e o nosso filho ele é portador de uma enfermidade que ainda não tem cura. Ele é portador de uma distrofia chamada distrofia muscular de Duchenne. Uma doença incurável e degenerativa. Pense você, ter um filho de 6 anos, que segundo a ciência ele se degenera. Falando isso para você, queridos, olha bem para mim. Você não precisa sentir pena de mim, nem da minha esposa. Nós sabemos da nossa identidade. Estou falando para você, para que a sua identidade seja formada. E que as coisas não venham tirar você do propósito. Eu nunca encontrei minha esposa pelos cantos da minha casa chorando.
nós recebemos vários convites. O primeiro convite que eu recebi foi para o negar. Eu não neguei. O segundo convite que eu recebi foi para abandonar. Eu não abandonei. E o terceiro convite que eu recebi foi mais audacioso ainda, para morrer. Abra comigo a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Terceiro convite que eu recebi para morrer. Essa é a resposta que eu dei a este convite. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu conheço a minha identidade. Eu conheço. Como o próprio Jesus disse àqueles homens no caminho de Emaús: nécios, não sabeis vós que estava escrito todas essas coisas? Querido, tudo o que passamos, tudo o que fizemos, está escrito ao nosso respeito. Toda luta que passamos está escrito. Nós não fomos pegos de surpresa. O Senhor já havia nos instruído que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Está tudo escrito. Para que ficar pelos cantos chorando? Para que tanto mimimi? Para que tanta reclamação? Se está tudo escrito ao seu respeito, querido, você será perseguido. Perseguirão você. Tentarão matar você. Mas não é sobre você, é sobre o que está em você. O motivo de sermos perseguidos não é por causa de nós, é o que carregamos, querido. É a nossa identidade. Já estou encerrando. Atos capítulo 7, capítulo 4, verso 7. Atos 4, verso 7. Tudo o que fazemos, fazemos em nome de Jesus. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, e que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo
do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 18, 20. Não podemos negá-los, querido. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Não podemos negar. Não podemos negar. Ele pagou um alto preço. Atos capítulo 4, versículo 23, e eu vou encerrar. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: são no que estes homens falaram para Deus nesta oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqueles homens voltam para a igreja e contam aos irmãos tudo o que aconteceu. E os irmãos todos unânimes levantem a oração. Então eles começaram a relatar para o Senhor tudo aquilo que havia acontecido e tudo aquilo que o Senhor já havia determinado que viesse a acontecer. Então eles começaram a falar para o Senhor: Senhor, aconteceu isso e isso, mas nós já não estávamos determinados pelo Senhor. Por que fizeram isso em vão? Por que se levantaram em vão, se já estava determinado pelo Senhor? Se somente aconteceu tudo isso porque o Senhor permitiu. E a oração daqueles homens é: Senhor, fortaleça os teus servos, para que eles continuem a impor as mãos e a fazer curas em teu nome. A oração daquele povo talvez não foi como muitas vezes a minha oração e a sua oração talvez tenha sido: Senhor, não suporto mais. Senhor, sou teu servo. Senhor, estou fazendo a tua obra e eu não suporto mais passar por tanta luta. Eu não estou suportando mais passar por tantas dificuldades. A oração daquela igreja foi: Senhor, suporta eles. Senhor, fortalece eles. Senhor, fortaleça, Senhor, para que eles perseverem, para que eles prossigam fazendo aquilo para o qual os foram chamados. A minha oração nessa noite é a mesma:
Senhor, nos fortaleça, Pai. Senhor, nos fortaleça, para que nós venhamos a continuar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Para que quando nós impomos as nossas mãos para orar em Teu nome, Jesus, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, e que nós não viemos fraquejar mediante as situações que ocorrerão, porque elas já estão escritas na Tua palavra. Nós temos ciência de tudo que passamos está na Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a criar em nós a cada dia esta identidade. Que nada venha tirar de nós, Pai, essa identidade, essa identificação que nós temos com o Senhor, de saber que o Senhor é tudo para nossas vidas, o Senhor é tudo em nossas vidas, e nós não precisamos de mais nada, porque a Tua graça nos basta. Aplaudam mesmo, aplauda Ele mesmo. Ele é maravilhoso. Agradeço os irmãos pela oportunidade. Aleluia, Jesus. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu nessa noite. Agradeço ao meu pastor, à minha pastora, pela oportunidade.